percebo em uma das visitas que eu fiz aqui na Ocupa, você traz muita informação, você imprime, né, cartazes para a galera participar, você sempre está articulando. Os eventos... Fala um pouquinho mais. Eu sempre tento trazer os eventos. Eu tinha um mural, né, que eu deixava na recepção, só que agora na recepção rola uma galeria. E eu sempre trago as informações, eventos, tem que trazer evento para cá também, que nem foi a jornada de suspensão. E conscientizar as pessoas daqui, né, do tanto de coisas que tem em cima da arte corporal, né, convenções, cursos, palestras, debates, discussões, e fomentar isso também, né, discutir aqui, como a gente tem vários eventos aqui que a gente sempre tenta pôr uma discussão sobre a liberdade com o seu corpo, a liberdade com o corpo do outro, até que nível se permitir, né? Entendi. Eu acho que é bem amplo, assim, o tanto de coisas que rolam. Assim. Você falou um pouquinho do evento de domingo, eu queria que você dissesse mais, né? Como que foi organizar, como que foi a aceitação na Ocupa, né, de um evento do tipo? Pô, acho que a galera daqui já é bem libertária em questão disso, assim, tem uma aceitação bem grande em relação à sociedade, né? Em relação a toda a sociedade em si. E todo mundo gostou muito, assim, teve gente que suspendeu na hora, assim, e foi lindo. Foi iniciações, assim, muito lindas. O dia foi muito lindo, assim, você via muita singularidade em cada pessoa, no porquê que ela estava se suspendendo, o momento dela de se suspender, né? E era muito lindo de ver, assim, cada suspensão, né? O momento, né? Da superação de todo mundo, ou de gastar mesmo, assim, aquele gás. Você não fez suspensão no domingo, mas já fez outras suspensões. Sim. Conta um pouquinho da sua experiência, qual que é a sua relação? Nossa, a primeira suspensão foi com a ureia em Guarulhos, que foi para gastar, assim, eu realmente, assim, fritei, foi bem massa. Aí as outras duas foram com o Dani, com a Extreme, que foi cotovelo, e a despedida de um amigo, foi o Spine Bean, foi a última. Que ele estava indo embora, né? Ele viaja de bike, ele veio da Bahia de bike para cá e foi para Argentina daqui. E aí a gente fez uma despedida, que foi a suspensão dele, eu e ele no Spine Bean, assim, a gente tem o mesmo peso, então foi uma conexão muito forte nossa, assim, né? Ele enchia o peito de ar, ele já estava embaixo, eu ia para baixo, foi... Voando. Sim, a gente já estava em conexão muito tempo junto, assim, fazendo rituais, né? Foi a mais marcante essa pra você? Eu acho que foi. A última foi a mais marcante até agora, né? E a mais difícil? Porque eu acredito. Pô, cotovelo foi difícil porque tinha que fazer força nos braços para segurar o meu corpo, assim. Então não foi que nem o Suicide, que foi a única outra que eu fiz, né? Que você só relaxa e, pô, tá no ar, tá voando. Aí foi um pouco mais difícil. Mas eu acho que é o lance do psicológico, assim, de você concentrar o seu psicológico, você se acalmar, né? Das pessoas que estão ao seu redor te acalmarem também, porque faz muita diferença o que você escuta, o que você respira, o que você sente, de tocar em você te traz segurança ou insegurança, né? Então acho que tudo isso faz. Queria conversar um pouquinho especificamente da Ocupa agora. Você está morando aqui há quanto tempo? Fazem quase 2 anos. Quase 2 anos. Isso. A gente já conversou também que tem aqui uma movimentação de pessoas que trabalham com tatu, com piercing, né? Fala um pouquinho pra gente como que funciona. Atualmente, eu acredito que somos 9 modificadores corporais, né? Uau! Com tatuadores e piercers. Temos desenhistas, músicos, vários tipos de arte, né? E dentro da modificação corporal já passaram muitos outros artistas que também faziam outros tipos de arte. Teve chileno, boliviano, colombiano, espanhol, deixa eu ver o que mais, venezuelano, uruguaio, equatoriano, então acaba tendo uma rotatividade de pessoas muito grande, as pessoas que viajam acabam ficando hospedadas aqui. E também pessoas do Brasil, que nem o Felipe estava aqui recentemente de Brasília também, fez procedimentos aqui.
E é isso, as pessoas que vêm para cá acabam ocupando o espaço dentro das atividades que ela gosta de realizar, seja culinária, seja piercing, seja yoga, ou se ela faz exercício físico, ginástica pela manhã, ela acaba ocupando algum espaço para isso, né? Para fazer atividades que ela realmente gosta. Massa. Embora não esteja em estúdio, eu percebo que você tem muita preocupação com a questão da asepsia, né? De todos os cuidados possíveis e imagináveis, né? Fala um pouco pra gente, porque normalmente a gente tem a ideia que só é possível fazer dentro de um estúdio, né? E existem outras possibilidades, né? Sim, sim. Eu não tenho autoclave, eu tenho que levar para um amigo, para autoclavar no estúdio de amigos. E aí eu trago o meu material descontaminado e crio o campo estéreo, né? Limpo o ambiente, tento observar qual ambiente está mais apto para mim trabalhar. Se eu for fazer, por exemplo, uma escarificação que tem muito sangramento, eu tento buscar um piso que não é poroso, porque se pingar no chão não vou ter como limpar, né? Então a gente vai buscando as maneiras mais adequadas para cada procedimento que você vai fazer, né? E cada região do corpo, cada pessoa. E o mais confortável para ela também, que é muito importante, né? Deixar a pessoa num ambiente confortável. Não tirar ela do ambiente confortável. Né? Em todos os níveis. Sim. Muito bem. Pretende trazer outros eventos para cá? Eu gostaria. Assim, não só pra cá, mas eu gostaria que tivesse muito, sabe? Gostaria que todo mundo tivesse iniciativa de fazer em casa e convidasse, sabe? Porque tem que ter, são coisas que, assim, o Estado já não está movimentando cultura, né? Não está investindo em cultura. E se a gente não fizer, assim, trabalho de pessoa por pessoa mesmo, de escrever uma informação, movimentar uma galera para fazer uma atividade ou simplesmente dar um curso, uma palestra. Eu acho que esse é o caminho, né, para a informação e, como você falou, para a quebra dos tabus, do preconceito, da falta do conhecimento, assim, em geral, né? Às vezes rolam várias coisas, assim, até dentro do meio. Sim, total, completamente. Muito bem, Fê, muito obrigado pelo evento de domingo, por receber a gente hoje de novo. Não pare, continue trazendo coisas para cá e fora daqui também. De dança. Na dança a gente tem ainda bastante preconceito quando os homens querem dançar, né? O machismo também, e a questão da heteronormatividade, separando corpos que podem e não podem fazer. Eu queria que você contasse a sua experiência enquanto bailarina. Tá. A dança, eu comecei diferente dessa cena aqui no Pod Homens, né? Eu comecei pelo hip hop, pelas danças urbanas, comecei com o breaking. Então como qualquer cultura de rua, a gente vê poucas mulheres, pouco espaço para as mulheres, né? Acho que isso reflete coisa de como a mulher e o homem, né, são educados como criança, né? Então que o homem pode sair, pode tacar o puteiro, e mulher sempre tem essa coisa de ficar dentro de casa, de proteger. Então no hip hop reflete isso. Né? Então é para homem e é falocêntrica pra caralho desde sempre, né? Que tem muita essa coisa da alta representação, então sempre tem um lance de competição, uma coisa territorial. Então, por isso você vê uma ausência de mulher, ao contrário, né, disso. E uma exacerbação da virilidade, né? Então eu começo aí, né, no bairro mesmo, treinando na garagem do meu tio. E aí tem um professor, um mestre, uma pessoa que estava ali sempre me passando algumas coisas, assim, fica aí, se joga aí. E aí depois ia dar um toque, me levou para as primeiras festas. Então era meio que tutor, assim, mestre, assim, né? E aí eu fui para as primeiras festas aqui no centro, né? Foi
foi meu passaporte para o mundão, né? Foi o motivo de eu sair do meu bairro, né? Sair lá da Zona Leste, vir para o centro e começar a transitar. E aí foi minha inserção, assim, indo nas festas, treinando, participando de grupos, aí competição, muito na camada do hip hop mesmo. E aí depois fui começando a me desenvolver como professor, então foi se ramificando, fui para academia, aí dei muita aula em ONG, em projetos nas periferias, como programa vocacional, né, programa de arte e educação. E aí foi, né, mesclando com outros pensamentos de dança também. E me reconstruindo através disso, né? Então não tive formação acadêmica, né? Minha formação foi sempre em relação, né? Sempre tive o Dija como primeiro mestre, depois o Frank, e depois foi indo conhecendo outras pessoas, assim, né? Estar na companhia, né? E o Dija me levou para estagiário da companhia Discípulos do Ritmo, isso em 2001. Em 2003 eu fiz parte do elenco, né, que é um elenco que tem muitos outros mestres, né? Tem o Andrezinho, tem a Mônica, a Morgana já passou por lá, então muitas pessoas talentosas estavam nessa companhia, né? Então eu digo que minha formação foi essa. Né? Muito em relação, vários mestres, assim, tipo, você queria alguma coisa e ia lá. Você estava dançando, alguém me ia dar uma dica, assim. Né? Então essa formação super aberta. Que bom. E hoje você está na Sansa Croma? Hoje eu sigo no Discípulos do Ritmo e desde o ano passado eu estou na Sansa Croma. Fui convidado para Sansa Croma. Pulei a parte que eu tive a experiência de morar fora. Ah, conte isso. Né? Em 2009, né, eu casei, né, comecei a namorar. E aí eu fui, né, tipo, ele mudou pra lá e eu, sim, não, sim, deixo as coisas aqui, né, passo uma temporada lá. E aí eu fiz uma coisa que, na loucura de molecagem, mas foi super interessante, que é se jogar, né, e conhecer, essa coisa que sempre estava em CRIO, né, nos grupos. Fui fazer a Beyoncé. Foi pra tour. Fui pra minha tour mesmo, carreira solo. Tchau, Destinies. Você foi pra que lugar? Alemanha. Legal. E aí lá foi legal que você não tinha, né, as manas do lado, né? Então, é se reconstruir em outro lugar, assim. E muito legal, né? Que você começa a conhecer outras culturas. Né? Lá o hip hop tem uma outra dinâmica, ainda tá ligado também com periferia, né, no sentido de exclusão. Então tem muitos dançarinos de países africanos, países árabes. Né, durante o Ramadã os treinos caem, os eventos caem. Não? Então você entra numa outra dinâmica, assim. Caramba. Sim, então Você nesse sentido... dialogou com toda essa galera lá. Sim. Que demais. Agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que começa o seu caso de amor com a dança. Eu considero como uma mudança de vida, sabe? Eu tive uma infância bem... É uma história muito longa. Desde criança eu sempre tive um outro jeito de vida. Até eu chegar no meu 21 anos, onde eu conheci a dança. Comecei a conhecer a dança com 21 anos. Na verdade, eu já tinha nascido artista, mas... Só não estava praticando. Tanto é que tem uma grande história na minha vida que me marcou muito, é que desde criança, meu avô, meu falecido avô, sempre me chamava de artista. Olha só. Ele sempre me chamando, olha, o artista vindo, sempre brincando com isso, né?
E ele sempre me chamou de artista. Aí quando ele faleceu, eu tinha 20 anos. E por coincidência, na mesma data que ele faleceu, um ano depois, eu conheci o Sandro Borelli. Foi aí que foi o meu primeiro contato com o Sandro. O Sandro pegou o meu contato, que ele queria conversar comigo. E aí ele me ligou, marcamos uma reunião. E aí esse dia começou a mudar tudo na minha vida. Assim. Foi aonde eu descobri que eu sou um artista, sabe? Aí eu fiquei durante 3 anos fazendo bastante oficina, descobrindo técnicas diferentes. Aí eu falei, eu já não... Eu estava vendo muito igual a dança. A dança ficou muito igual, ficou muito... Ai, que bonitinho. E aí eu comecei a ficar incomodado com isso, sabe? Bonitinho. Eles são bonitinhos. Foi o meu primeiro toque que eu queria montar a minha própria companhia, onde há 10 anos eu já estou trabalhando com a nossa companhia, chama Companhia Dança. E aí eu comecei a colocar o meu modo de ver a dança e a arte. Através desse novo caminho, eu tive mais liberdade para poder criar. E agora nós já estamos indo para o 6º projeto de dança. Cada projeto com conteúdo diferente, sabe? Muito bom. Todo dia eu me descubro mais aberta. Muito pra viver, muito pra escutar, muito pra dizer. Não demorou pra perceber que quase nada dura. Quanto a gente quer, quanto a gente vê, quanto a gente sonha. Eu queria discutir questão de gênero, partindo da sua vivência. Certo. Então conta pra gente como que foi a sua relação com o gênero, com a sexualidade e como isso também interferiu na sua construção corporal. Tá, outro papo interessante esse que você traz, porque também a gente vê muito o discurso da mutilação em relação às cirurgias relacionadas aos marcadores corporais de gênero, que é o que a gente chama geralmente de genitália, seios, protuberantes ou ausências de seios. São aqueles marcadores que a gente identifica o gênero da pessoa ou acredita que pode identificar de acordo com a nossa cultura. Também é uma coisa muitas vezes que é costumeiramente trazida como uma mutilação, que também é uma coisa que, escute o contexto dessa pessoa, escuta essa pessoa falando. De repente, sei lá, para uma pessoa trans é muito dolorido estar com uma determinada parte do corpo que ela não vê como dela. Eu expliquei ontem também na palestra que eu dei, eu falei, gente, é que nem nascer um nariz na sua testa. Tu ia gostar um nariz na sua testa? Tá, até a galera poderia ter acostumado, até poderia falar, a gente para de olhar pros narizes, mas, mano, tu ia chegar em casa, tu ia tirar,
se olhar no espelho e dar de cara com o nariz na tua testa. Isso deve ser muito desconfortável. As pessoas que têm a questão da disforia de gênero se sentem assim. Então é muito importante assim que a questão corporal de gênero seja também despatologizada, porque é também um outro meio, uma outra via de controle dos corpos, que leva ao controle da mente, que leva ao controle aí do que as pessoas podem ou não fazer em sociedade. A minha questão com gênero, eu digo que foi uma das bênçãos da minha vida. Ter saído da expectativa de ser uma mulher cisgênero sempre me fez muito bem. Hoje eu sou muito apoiado profissionalmente, pessoalmente, familiarmente. Sou muito privilegiado nesse sentido. Até inclusive porque, né, vamos falar, eu sou branco, magro, universitário, então eu tenho alguns recortes aí de privilégio que sustentam essa minha rede, que faz com que o impacto não tenha sido tão forte, apesar de eu ter sofrido o impacto como toda pessoa que não é cis sofre. Sim. Mas hoje em dia uma coisa que eu digo que foi também uma questão de liberdade, do tipo, como é que eu vou atuar com uma profissão que mexe com liberdade, sendo que eu não posso ser livre. Então foi de novo um movimento de eu vou alcançar minha liberdade para poder ouvir as pessoas e estar caminhando junto com elas em direção à liberdade delas. E onde casa modificação corporal e gênero? Casa de novo que é naquela coisa do controle dos corpos. Então, o que pode ser feito, o que não? O que confunde aqueles ideais que a gente tem de binarismo de gênero, do que é uma mulher, do que é um homem, assim como nós temos o que é uma pessoa bonita, do que é uma pessoa feia. Toda aquela coisa, assim, aquele adestramento mental que nós sofremos, tudo aquilo que desafia parece que tem que ser encoberto. Então, as cirurgias, as hormonizações, as modificações corporais relacionadas a gênero tem um grande tabu em cima delas também, que vale a pena sempre a gente examinar na gente, tipo, por que eu tenho preconceito com isso? Por que eu acho isso feio? É sempre um movimento que eu acho muito bacana e eu sugiro, tipo, para todo mundo em relação ao corpo. Por que eu acho que uma pessoa gorda é feia? Por que eu acho que uma pessoa negra é feia? Por que eu acho que um cabelo crespo é ruim? Tipo, questiona, cara, pensa de onde tu tirou essa ideia, pensa bem que você vai chegar num lugar que fala, pô, não faz sentido. E isso é muito interessante e a cura vem daí também. Nossa, Total, né? Muito massa. E como que o hip hop, né, que foi o seu berço na dança, acolheu você sendo gay? É curioso, né? Hoje em dia, né, eu já vejo de várias formas, mas pela masculinidade, né, que eu nunca, né, sempre fui visto como gay, mas ser gay, mas não é viado. Uhum. Eu sempre fui, né, acolhido de uma forma, tipo, que sempre me senti integral, assim, né? Sempre fiz parte dos grupos, com várias piadas, né? Mas no sentido pessoal, assim, de não ser excluído, eu me senti super acolhido, né? Uhum. Nunca tive fortes problemas, assim, de preconceito. Teve nesse sentido de piadas, né? Um passou do ponto e você fala, não, isso aí não. Tipo, vamos conversar. Calma aí, menos, né? Legal. Mas no sentido de representatividade zero, né? Então era um lugar que eu era tolerado como gay desde que eu não exigia, não fizesse nada, né? Que fosse comentários ou roupa, sempre tinha alguma coisa de tá passando do limite, né? Teve um limitador. Teve um limitador, né? Assim, isso. Calma aí. Até aqui pode, até aqui não. Então eu tive uma passeabilidade bem grande nesse sentido. Meu primeiro namorado era b-boy, era do mesmo grupo que eu fazia parte. Legal. Né? E aí isso foi legal, foi uma dinâmica legal, porque a gente ia pros treinos juntos, assim, então... E quebrando ali toda uma lógica, né? Isso foi em 2004, né? Incrível. Foi muito legal, assim. Foi muito legal, uma diferença muito legal. E aí o mais legal ainda é que depois ele virou trans, né? Em 2000, Tipo, 2005... E continuou dançando ou não? Foi se distanciando. Entendi. Foi se distanciando. Hoje em dia não tenho mais contato com ela.
Mas ainda como mulher ela colou em alguns eventos, foi legal, assim, a gente foi pra Indaiatuba, assim, viagem. O que tá fazendo? Vamos lá. Que demais. E é muito legal, assim, mano. Mas é meio louco, né? Isso que também tá falando do limite, assim, como esses espaços que a princípio acolhe, né? Eles começam a oprimir. Né? De uma forma, eu me sentia bem ali, né? Por ser uma cultura que dialogasse comigo, né? Enquanto negro, periférico, né? Quando a gente, é diferente quando eu assisto Arte 1, que é algo coisa que aquela fala, aquele fazer, aquelas criações não dialoga, né? O hip hop dialoga muito, né, com essas pessoas. Então nesse sentido acolhe, né? Mas em outros não, né? Então para a gente conseguir alcançar essa expressão nesse sentido de sexualidade, de gênero, né? Mulheres, gays, às vezes tem que sair dali. Entendi. Então acho que é isso que acontece com a Beyoncé, ia ser maravilhosa, né? Se ela conseguisse fazer toda a sua transição, e ainda assim tá ali, né? Porque realmente é um lugar seguro. Sem ter que escolher um ou outro, né? Então, e para mim aconteceu a mesma coisa, assim, né? Ali eu tava com meus amigos, fazendo as coisas que eu gosto, trabalhando, mas quando eu tinha que me resolver sexualmente ou afetivamente, eu ia para um outro lugar, né? Então aí que no Trabalho de Sangue eu falo muito disso, né? Como é quase autobiográfico, mas como entendendo esses espaços de acolhimento e opressão, né? Essa minha dificuldade de me expressar aqui num lugar que eu sou seguro me faz eu buscar um outro lugar, talvez mais buracos, assim, né? Mas acho que a gente está num processo de profunda transformação nesse sentido, sim, né? sim. Os espaços, eles estão se desconstruindo, né? Sim, aos poucos. Alguns mais, outros menos, mas tem aí um processo. Ouvindo você falar, eu penso muito também na comunidade da modificação corporal, que é onde eu transito mais, que é a mesma coisa. Ao mesmo tempo que acolhe, né, oprime. E é por isso que a gente está fazendo esse processo de gravação em vídeo, para você escrever, eu acho, para poder ter uma outra possibilidade de abrigar as pessoas. É que eu falo, assim, várias ações que a gente faz hoje em dia, né? É a importância da alternância de protagonismos, né? Então, acho que esses espaços são assim, porque lá na ponta da pirâmide tem um protagonista que não está ligado com a base. Exatamente. Então, como você horizontaliza isso, né? Para uma ponta está ligada com a outra, né? Essa é uma coisa mais espiralada. Então, por isso que eu vejo quando foi produção audiovisual de mulheres negras, né? Você fala da Mariana? Não, a tatuadora negra, sabe? Então já vai desde o começo, já começa a criar uma outra reflexão que transforma o pensamento nesses espaços. Então hoje a gente vê eventos de hip hop, de danças urbanas, de rap, com protagonistas mulheres, né? A voz LGBT está chegando cada vez mais. E falando de corpo, né? Também essa coisa na dança, o que é o corpo, né? Com modificação ou não, assim. Mas eu sempre digo que a dança fala com o corpo, né? Então como é importante a gente aceitar o corpo, né? Ter essa autonomia, assim, empoderamento do corpo. E é isso, né? E a tatuagem para mim chega nessa função também, né? De customizar o meu corpo, né? Como várias outras pessoas que é introspectiva. Então essa é a minha camada, então eu vou dialogar através dela, né? Sendo com tatuagem, sendo com brinco, com piercing, com anel, né? Com cabelo, mudando a cor do cabelo, barba, não. Então essa esfera que é um primeiro diálogo, né? Então para nós a dança é o diálogo mais forte, assim, da performance e tal.